Versículo 17 em diante, e nesta leitura nós vamos discorrer aqui uma breve meditação da palavra de Deus, compartilhando esta mensagem gloriosa do Senhor nosso Deus. Amém? Abacuque 3, versículo de número 17 em diante diz: Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos neste texto o relato da oração do profeta Abacuque. Abacuque, aqui ele clama a Deus, logo em que ele ouve da parte do Senhor uma mensagem, de certa forma, repreendendo o povo pelo ato de pecado. E ele começa este capítulo 3, onde narra que quando ele ouve a palavra do Senhor, então ele teme ao Senhor, vem sobre ele um grande pavor, porque agora ele entende que o povo estava em desobediência e que estava chegando a cobrança de Deus. E Abacuque agora começa a interceder, e ele ora para que o Senhor use de misericórdia, e o Senhor venha avivar, e o Senhor venha trazer um tempo de renovo, onde o povo volte a ter a comunhão, o povo volte novamente a dar liberdade ao Espírito de Deus, a atentar para a voz de Deus, a atentar para as mensagens reveladas de Deus. E agora Abacuque vai lamentando os pecados, aquilo em que ele tinha conhecimento que o povo fazia de falta diante do Senhor, de estar de forma errada diante de Deus. E quando ele ora, ele diz: Senhor, eu sei que virá agora um tempo em que o Senhor vai cobrar isto na prática. Eu tenho certeza, Senhor, que as coisas agora vão apertar, elas vão funilar, porque o Senhor vai tirar a sua misericórdia, e por certo o Senhor vai permitir isso para um renovo. Eu tenho certeza que está vindo este tempo, um tempo de conserto. Mas, Senhor, eu quero declarar, e ele diz assim: eu quero aqui afirmar, Senhor, que o meu coração está voltado contigo. Então, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos eles não venham produzir mais mantimento, e nos currais não haja mais vacas, então para tirar leite, ainda que tudo isso acabe, ele diz assim: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu tenho confiança que o Senhor é a minha força, e ele vai me tomar pelas mãos e vai fazer os meus pés como as raposas, e elas vão pular, e elas vão ser, porque o texto fala de servas, e então são as raposas, e elas vão pular nas alturas, e o Senhor vai me fazer chegar a essas alturas. Queridos, eu tenho convicção de que a oração de Abacuque neste texto, em que ele declara a sua fé, a sua confiança em Deus, ele fazia lembrança, ou seja, ele trazia a lembrança do que Deus havia falado por meio do seu servo Moisés, e quando Deus, por certo, permitiu com que o povo passasse por um momento de guerra, um momento de batalha espiritual, quando eles saíram da terra do Egito. Você vai comigo no livro de Deuteronômio, e no capítulo de número 8. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, e aí nós vamos ver assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entrais a possuir a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, e
te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, a estes 40 anos. E aí a continuidade diz, para te humilhar e te tentar, para saber se estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Quando nós lemos, e o profeta diz ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam tiradas das malhadas, e nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha salvação, o Senhor é minha fortaleza, e Ele vai me tomar pela mão e vai me pôr nas minhas alturas. Eu entendo que o profeta estava fazendo menção deste texto, quando Deus havia revelado a Moisés e exigido ao povo que atentasse para os sinais de Deus, atentasse para os mandamentos de Deus, e ele diz, eu sei que se naturalmente tudo deixar de existir, o Senhor vai prover, porque o homem viverá do que sai da boca do Senhor. Aleluia. Queridos, ainda que tenha se levantado um grande exército contra a tua vida, ainda que uma nuvem de calamidade tenha batido a tua porta, não desista a sua fé, não enfraqueça na sua perseverança, porque o Senhor já bradou a tua vitória, o Senhor que tu serve já determinou a tua bênção, e Ele vai prover tudo para você. Ele vai mandar uma unção de saúde, uma unção de vida, Ele vai mandar as provisões, nada vai te faltar. Deus está no controle, e Ele está dizendo ainda que queiram fechar a porta, eu abrirei nova porta, eu abençoarei, ainda que o inferno se levante, não vai te destruir, porque eu vou te fazer conhecer que eu sou Deus, e tu vais passar por cima destas dificuldades, tu vais vencer todos estes obstáculos, como alguém que pula por cima de barreiras. Quando você vai no livro de Samuel, e eu levo você agora no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 23, e nós vamos encontrar aqui a partir do versículo 15, louvado seja o nome do Senhor, algo bem interessante, quando Deus fala, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma bem gloriosa, num gesto glorioso, louvado seja o nome do Senhor, na vida de Davi, louvado seja Deus. Aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo de número 23, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. É uma história gloriosa, porque Davi está naqueles dias enfrentando uma luta contra a perseguição de Saul, e Deus levanta o filho de Saul, que é Jonathan, para levar a ele um alento da parte de Deus. Olha aqui, 1 Samuel 23, verso 15. Vendo, pois, Davi, que Saul saía a buscar a sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonathan, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão, em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu te serei amigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram ali uma aliança perante o Senhor, e Davi ficou no bosque, e Jonathan voltou para a sua casa.
nos dias em que Davi estava confinado, estava escondido no bosque, e ele foi, eu posso aqui ilustrar para você, um período de quarentena. Tu vai ficar lá por um período. Quando ele vai, se esconde, porque Saul queria destruir a vida de Davi. Deus levanta Jonathan, filho de Saul, e ele vai e diz: o Senhor foi que te escolheu. O Senhor foi que te ungiu. Aleluia. Então, naquele momento, ele diz: meu amigo, tem coragem, porque tu não estás aqui, tu não estás porque tu queres reinar, é porque o Senhor já determinou isso para a tua vida, é a boca do Senhor que falou. E ele pega na mão de Davi e disse: tu serás vitorioso, porque aquilo era um símbolo de marco de vitória, quando alguém levantava a mão do outro e dizia: ergue a tua mão, porque tu serás vencedor, tu serás vitorioso, e Saul, meu pai, não vai tomar a tua vida, ele não vai tocar em ti, e eu tenho certeza que tu vais reinar. Aleluia. E o meu pai já sabe disso, porque eu falei para o meu pai: se Deus escolheu Davi, é Davi que vai reinar e não eu, que sou o teu sucessor. Eu sou temente a Deus e cumpra-se a vontade de Deus, e eu serei amigo de Davi, e eu poderei até guerrear como um chefe de seu exército para defender o rei que o Senhor meu Deus escolheu. Aleluia. E eles fizeram uma aliança. Em outras traduções você vai encontrar que eles fizeram um pacto de sangue, ou seja, eles se tornaram amigos inseparáveis, como fossem filhos da mesma mãe. E eu quero te levar a entender hoje, você vai declarar como o profeta Abacuque, e você vai ter convicção que a sua vida está debaixo da potente mão de Deus, e que você está debaixo da dispensação da palavra de Deus. O Senhor já tem determinado algo para a sua vida, o Senhor já tem direcionado o que há de acontecer com você. Você foi escolhida, você foi escolhido para ser sacerdote ou sacerdotisa do Senhor. Você foi escolhida para ser pregador da palavra, para louvar o Senhor, para abençoar as nações. Deus não vai deixar você perecer nenhuma batalha. Deus vai vencer por você. Eu já declaro em nome de Jesus que os anjos de Deus estão guerreando por você. Aleluia. E o que Deus tem prometido vai se cumprir na sua vida. O que Deus tem declarado para você vai acontecer na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado em você. Vá comigo agora no livro dos Salmos, de número 40. E no livro dos Salmos, de número 40, você vai ler comigo o versículo de número 4. Salmo 40, verso 4, vai nos dizer assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Deus hoje está olhando para você dizendo assim: te afasta daqueles que cometem a iniquidade. Não contende com eles. Quantos no caminho vão surgir para abalar a tua fé? Quantos no caminho vão surgir para tentar tirar o teu foco, tentar desviar você da direção, tentar tirar você do centro da vontade de Deus? Não espreite com eles, não contenda, não dê ouvido, não pare para ouvir o conselho deles, porque são conselhos de ímpio, e eles querem que você ouça e isso caia no seu coração. O que esteja no seu coração é que da parte do Senhor te foi falado. Aleluia. O que é que Deus tem falado para você? O que é que a palavra de Deus tem segurado para a sua vida? Aleluia. Se apegue, porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Aleluia. É aquele que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. É aquele que despreza toda e qualquer opinião, mas preserva, ou segura, ou se apega nas promessas de Deus, aleluia, na palavra de Deus. Aleluia. Se você está crente nas profecias da parte do Senhor, aleluia, você será bem sucedido, a vitória será sua, o milagre é seu, a vitória já está vindo ao seu encontro. Oh, Lavachurra Manaia, eu tomo a liberdade para declarar a você, em nome de Jesus, que o momento da
sua tarde de louvor já está sendo marcada. O dia do seu júbilo já está chegando. E você vai dizer: grandes maravilhas fez o Senhor, grandes obras operou o Senhor. Eu posso ver as maravilhas do meu Deus. Aleluia, Jesus. Ainda no livro dos Salmos, vá comigo no Salmo de número 78, e você vai ler comigo do versículo 5 ao versículo 7, Salmo de número 78, e o verso de número 5 ao versículo 7 diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascesse se levantasse e contasse os seus filhos, para que pusesse em Deus as suas esperanças, e se não esquecesse das obras que Deus fez, e as grandiosas obras, e guardasse então eles todos os seus mandamentos. Aleluia. Queridos, Aleluia. o salmista agora recebe um louvor a Deus, e ele diz: olha, tudo que está escrito, tudo que Deus fez quando alcançou a vida de Jacó pela misericórdia, mesmo quando tudo aconteceu para que ele herdasse a bênção no cunho que todos entendem como uma enganação, porque sua mãe havia o ajudado para que ele herdasse a vitória ou a bênção da primogenitura em lugar do seu irmão Esaú. Agora Davi diz assim: tudo isso aconteceu porque era o trajeto de Deus, era o projeto de Deus, era a ordem de Deus. Queridos, quantos se acham melhor que você? Quantos até dizem que são merecedores mais do que você? Deus está dizendo: não espreite com ele, deixa ele. Não dê tempo para que as conversas dele caiam no teu coração. Te apega, porque o Senhor estabeleceu uma lei. O Senhor já determinou a Israel. O Senhor está dizendo: eu vou te abençoar. Quando Deus abençoou Jacó e mudou o nome dele de Jacó para Israel, e o Senhor disse agora: tu serás em ti a nação bendita do Senhor. Deus então prometeu para ele e abençoou e cumpriu na sua geração. As 12 tribos de Israel saíram daí a bênção do Senhor. Deus está dizendo para você agora: este legado vai ficar assim como Jacó deixou para os seus filhos, depois de receber a bênção do seu nome Israel, e ele recebeu esse decreto de Deus, e ficou para eles, para que os filhos deles passasse para os seus filhos, e assim de geração em geração. Deus está dizendo: o teu legado vai ficar para os teus filhos. Em nome de Jesus, aleluia. Teu legado vai ficar para os teus netos. Amém. Queridos, Glória a Deus. eu quero aqui declarar em nome de Jesus que você ainda viverá muitos anos. Em nome de Jesus. Eu declaro aqui em nome de Jesus que você vai fazer muitos aniversários. Amém. E se possível chegará aos 100 anos, glorificando a Deus, Glória a Deus. cantando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor. Aleluia. E você vai anunciar as maravilhas de Deus. Você vai anunciar as verdades de Deus. E a unção do Senhor vai estar na tua vida. Quero levar você este momento no livro de Isaías, no capítulo de número 61. Aleluia. E no livro de Isaías 61, nós vamos encontrar aqui algo glorioso da parte de Deus, porque está falando do ministério messiânico. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 7. E nós vamos ler do 7 ao 11. E o texto vai nos dizer assim. Isaías 61, verso 7. E o Senhor está dizendo para você: isso aqui é algo profético de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E olha o que ele está dizendo para você: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes perdoarei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos.
todos quanto virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor, e regozijar-me-ei muito no Senhor, porque a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com os seus atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz o seu renovo e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia. Queridos, Deus está dizendo para você: eu vou te dar dupla honra. Aleluia. Eu vou te dar dupla porção. Aleluia. Eu vou abençoar a tua casa. Amém, Senhor. Eu vou abençoar os teus filhos. Amém, Você Deus. vai ver a grande obra que eu vou estar realizando. Glória Por a fé, Jesus. você está tomando posse e Em Deus nome não de vai Jesus. deixar você perecer. Não vai deixar a sua casa perecer. Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida. Ele vai trazer a vitória sobre você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus está dizendo para você: não tenha medo, porque eu vou te cobrir com manto de salvação. Aleluia. O mundo está em desespero, mas nós temos uma confiança no Deus que pode todas as coisas. Ele vai continuar te guardando, protegendo, te livrando e te concedendo grandes maravilhas pelo poder do sangue de Jesus. Para fecharmos essa meditação, vamos no capítulo 41 do livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. E você vai ler comigo para nós fecharmos aqui esta gloriosa meditação. Amém. Se a gente não conter a alegria do Espírito, a gente termina o tempo da nossa live e ainda não conclui o texto. Ou seja, conclui a mensagem, porque é tão glorioso falar de Deus. E quando a gente começa a falar, eu estava buscando a Deus esta palavra, e quando Deus trouxe ela ao meu coração, eu chorava e eu dizia: meu Deus, eu entendo que tu já estás preparando o coração dos teus filhos para receber esta mensagem no nome do Senhor. Então leia comigo, para nós fecharmos a meditação, Isaías 41, e nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Isaías 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem ou se irritarem contra ti, e eles tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é de nenhum valor, os que guerrearem contra ti se tornarão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus hoje está olhando para você e disse: não tenha medo. Todo mal que tem se levantado contra a tua vida vai cair por terra. Todos os teus adversários vão cair por terra. Todos os demônios que têm sitiado o teu caminho, o teu chamado, o teu ministério, vai cair por terra. O Senhor vai te exaltar na destra da sua justiça. Ele vai te fazer reinar em Cristo. A autoridade de Cristo, revelada pelo Espírito Santo, vai estar com você, vai estar presente na sua vida. Se prepare para sair deste período. Louvado seja Deus, de luta, de guerra, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor, para ministrar a cura, para ministrar a libertação, para ministrar o milagre. Deus vai te usar, e eu já declaro profeticamente que você será um vaso de honra, cheio da excelência de Deus, no nome de Jesus. Amém.